Olá, povo de Deus, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade, amém, queridos? Deus abençoe sua vida, estou aqui mais uma vez para trazer para você, diretamente do coração do Pai, uma mensagem para que você possa despertar do grande significado ou do grande perigo que existe na palavrinha medo. Nós vamos falar hoje sobre medo. Você já teve algum medo na sua vida? Você é acometida de alguma coisa que te amedronta? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse assunto. Vamos começar a ler a Bíblia no Velho Testamento, falando sobre um personagem muito conhecido no meio cristão, chamado Jó. Jó, ele foi um grande homem de Deus que tinha muita fé, mas ele temia muitas coisas. E aquelas coisas que Jó temia veio sobre ele. E no livro dele ele relata, logo no início, que as coisas que ele temia sobreveio na vida dele. Nós vamos ler agora essa passagem que está lá no capítulo 3 do livro de Jó, no versículo 25, onde Jó se expressa desta forma. Ele dizia: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Faça um pouquinho da história de Jó para você que não conhece. Jó, ele era um homem temente a Deus, ele tinha 10 filhos muito bonitos naquela época, sendo relatados que eles eram lindos, e ele tinha medo deles eles cometerem algum pecado contra Deus, então ele sempre estava orando a Deus pelos filhos, normal, toda mãe, todo pai faz isso, mas ele temia que eles cometessem de algo tão grave que viesse a aborrecer Deus e algum mal viesse sobre eles. E ele estava sempre prevendo a Deus: olha, eu vou fazer esse sacrifício ao Senhor em nome dos meus filhos, porque se lá no futuro eles cometerem algum erro, eu já estou oferecendo sacrifício, que naquela época se oferecia sacrifício de animais, e aí ele começou a orar, a temer, ficou com medo do mal vir sobre os filhos. E aí ele relatou essa expressão. Infelizmente, todos os filhos de Jó estavam reunidos numa festa, dentro da casa de um deles, e a Bíblia nos relata que houve desabou aquela casa, e naquele dia os 10 filhos de Jó morreram, morreram de uma única só vez. Aí ele lamentou a morte dos filhos. E outras coisas também que ele temia foi acontecendo, mas mesmo assim Jó, ele não blasfemou contra Deus. O coração de Jó era um coração do pai, e ele só reconheceu que ele era um homem muito medroso, e por causa dos medos que ele tinha, ele foi atraindo coisa ruim, ele era muito rico, ficou pobre, perdeu os gatos, perdeu as ovelhas, perdeu tudo, até os amigos, a família se afastaram dele porque ele ficou doente. E aí todo o mal que ele temia sobre a vida dele, ele foi atraindo, mas uma coisa não aconteceu, O coração dele não se contaminou, mesmo com todo o mal que veio sobre ele, ele sempre adorava a Deus, e ele sempre dizia: eu sei que o meu Redentor vive, E Deus, ele restaurou a sorte de Jó, deu mais filhos a ele, filhos mais lindos. A Bíblia relata que os novos filhos de Jó eram os homens e as mulheres mais lindas da face da terra daquela época, E não só isso, Deus restaurou as finanças de Jó, a família, os amigos, restaurou tudo, porque o coração de Jó não se contaminou, não blasfemou contra Deus. Ele sempre dizia: Deus me deu, Deus me tomou, glória ao nome do Senhor por isso. Mas ele reconheceu que ele não era um grande mal, foi um grande mal para a vida dele. Não foi esse o foco que tudo que aconteceu na vida de Jó veio por vir, teve algo a mais, Talvez seja motivo do assunto do próximo vídeo, mas o medo de Jó, ele mesmo relatou: aquilo que eu temia veio sobre mim. E o medo atrai, Você já deve ter ouvido essa frase: o medo atrai, E realmente o medo atrai. Aí eu estava vendo outro dia na mídia, na internet, falando sobre isso: o medo atrai, Aí uma figurinha lá de 2 bonequinhos conversando, aí sai, falou pro outro: o medo atrai. Aí ele: atrai? Então eu vou ficar com medo de ser bilionário, de trilionário, ter muito dinheiro, porque vai atrair para mim, as riquezas, então eu vou ter medo de ser rico. Na hora de até risada, Você ouvindo um negócio desse, você até ri, eu achei até interessante. Mas, porém, depois eu fiquei meditando. Ninguém tem medo das coisas boas, a gente tem medo das coisas mal, que possa vir nos sobreviver. Quem é que vai ter medo de ser rico? Eu vou ter medo da riqueza vir sobre mim? De forma nenhuma, eu vou querer que ela venha, porque a gente costuma desejar as coisas boas, porém as más a gente às vezes teme, não é verdade? Então não tem como, você teme a morte, todo mundo quer morrer, mas todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, Você quer morrer agora? Não, eu também não, eu quero viver o máximo que eu puder, porque a vida é um dom de Deus, Mas nós sabemos que nós vamos morrer, mas muitas pessoas temem a morte, porque não sabem para onde vai, Então o medo realmente, ele atrai coisas ruins nas nossas vidas, assim como o Jó falou, que o que eu temia aconteceu. Muitas vezes a gente teme algo que aquilo vem sobre nós mesmos, não tem jeito. Eu conhecia e conheço uma pessoa que ela sempre tinha medo de ser assaltada. Nossa, ela foi assaltada várias vezes na vida. Eu nunca tive medo de ser assaltada. E já fui uma vez,
né? Mas não me levaram nada. Eu fiquei invisível ao bandido, porque eu não tinha medo de ser assaltado. Sim, eu orava, né, a Deus todas as vezes que eu saía de casa, pedindo a Deus que me protegesse do ladrão, de que me fizesse invisível a ele, né, e que me guardasse de todo mal, a minha saída, a minha entrada, assim como ensina a palavra de Deus. Quando tu saíres, né, se apresente a mim, quando tu retornar, apresenta-me a sua saída, a sua chegada, né, porque hoje em dia, irmãos, aliás, hoje em dia, a gente tem essa mania de falar hoje em dia, que hoje em dia, o mundo sempre foi o que é, desde o início até o dia de hoje. Segurança só em Deus, né? Se a gente for ficar com medo de não sair na rua, porque vai ser assaltado, porque nesse assalto nós vamos ir a óbito, nós vamos perder alguns bens materiais, a gente não sai, a gente vai ficar preso dentro das nossas casas, né? Então a gente tem que ter liberdade, né? Eu falando isso com uma amiga, irmã, ela estava dizendo que tem um medo natural, e é verdade, que ela às vezes, como eu também tenho meu medo natural, e sei que você também tem o seu, quando nossos filhos saem de casa, a gente apresenta eles a Deus, né? Deus guarde nossos filhos, e ali a mãe não dorme, pode ter a idade que for, não venha me dizer que você dorme em paz enquanto seu filho não chega, não dorme, né? A gente pensa, fica preocupado, fica esperando ele chegar pra gente, ufa, chegou, graças a Deus, vamos dormir, né? Mas isso é um medo natural, né? O medo prejudicial é aquele medo que te paralisa, né? Que te apavora. Esse é o medo ruim, é o medo que não provém de Deus, não provém da confiança que você pode exercer. A minha tem 21 anos, quando sai eu disse, Deus te abençoe, Deus te guarde sua saída, né? A sua permanência na rua e o seu retorno para casa, né? Entrego a Deus e descanso, e espero ela chegar. Lógico, qual é a mãe que não faz isso? Mas meu coração não acelera. Cadê, chegou? Aí fica mandando mensagem, onde tá, onde não tá, chegou, não chegou, não. É normal, né, para poder até descansar, às vezes ela manda, mãe, cheguei em tal lugar, mãe, tô indo, né, e eu até peço, porque eu digo, quando você estiver vendo, você me manda mensagem, porque aí eu intercedo o seu retorno, mas é algo que não me paralisa, ela sai, eu faço minhas coisas e às vezes nem percebo a hora, né, e aquilo ali vai se passando, quando eu vejo ela já chegou, né. Esse é o medo normal de toda mãe, toda preocupação saudável que um pai e uma mãe tem, mas tem pai e mãe que quando o filho sai de casa, fica na janela, na porta, não para, não sossega enquanto o filho não chegar dentro de casa. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, a Bíblia fala, se Deus ele não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela, é um salmo, né? Se Deus não for a segurança da sua casa, da sua vida, dos seus filhos, em vão você vai vigiar o relógio, né? Vai ficar olhando para a porta da rua para ver se ele chegou, que horas vai chegar, abre a porta, será que não está chegando no corredor, né? Esse medo é que a gente não pode ter, porque não é saudável. Aí é que está aquele medo que Jó falou, o que eu temia veio sobre mim e me acometeu. Por quê? Porque atrai e atrai mesmo, viu? Atrai mesmo. Eu acompanho um profeta na internet, e ele estava contando, inclusive foi um tema da live dele de hoje, por coincidência, ele estava falando sobre o medo, e ele sempre contou essa experiência, nesse live ele contou novamente, né, que ele fala que quando ele era criança, a mãe pediu para ele ir no açougue comprar carne moída, lá foi ele, né, e do lado do açougue era a casa de uma coleguinha dele, e aí quando ele chegou perto, aí ele viu polícia, rabecão, um bocado de coisa lá, aquela multidão em volta da casa, e justamente da casa da amiguinha dele, e ele perguntou o que está acontecendo, aí eles falaram, não, é porque o pai de fulana, que era amiga dele, faleceu essa noite. Aí ele perguntou, faleceu de quê? Faleceu dormindo. Aí quando ele teve essa notícia, a partir dali o medo entrou no coração dele, na alma dele, ele não conseguiu mais dormir, porque ele achou que ele dormindo, ele também ia morrer dormindo, infartado, né? Porque o pai da menina, a colega dele, morreu com infarto à noite. Aí ele achou que ele também ia acontecer com ele, e aí ele nunca mais ele dormiu em paz. Né? Nunca mais ele dormiu em paz, ele nunca mais teve uma noite de sono tranquila. Graças a Deus, né, que não atraiu e ele não morreu dormindo, ele era criança quando isso aconteceu, hoje ele já é um adulto, prega o evangelho, mas ele conta que o medo paralisou ele, nunca mais deixou ele dormir, mas ele foi liberto a partir do momento que ele aceitou Jesus, deixou Jesus entrar na vida dele, né? E ele aprendeu, né, que ele não poderia, né, viver daquela forma. E aí ele foi liberto daquele medo que o escravizava, né? E ele passou a dormir tranquilo, confiando no Senhor. Aí ele já saiu, né, dessa parte medrosa, e aí ele já foi para a Bíblia, quando lá está escrito assim, em paz me deitarei, logo pegarei no sono, porque só o Senhor me faz habitar com segurança, né? E aí ele dormiu em paz, né? Mas precisou Jesus entrar na vida dele, né? E muitas vezes, irmão, nós agimos assim também. Eu tive uma experiência dessa quando criança, mas não foi de um ser humano, foi de um cachorro que morreu, né, no terreno baldio ao lado da minha casa, e aquela notícia chegou aos meus ouvidos, acho que eu tinha 7, 8 anos. Aquilo ali também me paralisou, eu fiquei com medo horrível, né, que também não me deixava dormir, que ficava com medo. E mais um dia Jesus também me libertou, né? A palavra de Deus, ele fala, não temas, eu sou contigo.
Dizem os historiadores da Bíblia, eu ainda não contei quantas vezes Deus fala, mas dizem ele que é 365 vezes. Está escrito, não temas, eu sou contigo. Né? Mas já li várias vezes passagens bíblicas onde Deus fala, não temas, eu sou contigo. Né? Então eu vou contar esse testemunho para vocês, foi o que eu falei logo no início do vídeo, que eu também já fui assaltada uma vez, mas não me levaram nada. Né? Eu saí de casa para trabalhar, né? E eu tinha esse costume de fazer essa oração e tranquila, ia trabalhar e esquecia, orando a Deus que me livrasse do ladrão, do homicida, do sanguinário, de uma bala perdida ou direcionada, de ser assaltada, e aí do estuprador, do sequestrador, e aí em nome de Jesus eu segui meu caminho, fui trabalhar, trabalhei nem lembrando que eu tinha feito essa oração, descansada em paz, retornei do meu trabalho, passei numa lanchonete padaria. No fundo era uma lanchonete, né? E eu fazia um curso de informática nesta época, neste prédio, aí fiz um lanche, cheguei do trabalho à noite, fui direto para lá. Aí comprei pão, porque também é uma padaria, e fui pro caixa. No caixa tinha uma pessoa na minha frente, uma atrás de mim, parou um carro na porta. Aí você já sabe quem foi, né? O ladrão. Ele entrou, eram 3. Um ficou dirigindo, esperando. 2 entraram. Um armado com arma pequena e um com arma maior. Passou dos caixas, foi para lá para trás, assaltou todo mundo. E aí, pela primeira vez na vida, eu vi uma arma tão perto, diante de mim. E ele começou a assaltar a menina do caixa e assaltou tudo, todo o dinheiro, levantou. Naquela época tinha vale transporte, ticket refeição, fez a limpa. Aquela pessoa que estava na minha frente, que ia pagar as compras dela, né, se eu não me engano foi uma mulher, ele também assaltou tudo. Tomou dinheiro, bolsa, tomou tudo. Né? Eu era a segunda, ele passou por mim, saiu dela, passou por mim, foi porque estava atrás de mim. E eu já ia entregar a bolsa, mas ele não me enxergou. E aí ele foi para trás de mim e assaltou o que estava atrás. Aí entrou e foi ajudar o comparsa dele lá no fundo. E aí, terminou de assaltar, eu olhei para a moça do caixa e eu fiz assim para ela, um sinal assim, o que eu faço? Só está faltando eu. Essa era a minha pergunta, só no olhar. Aí ela fez assim, fique quieta, né? Ela não falou, ela só fez a expressão, ó. E aí eu fiquei paralisada, né? Não com medo, mas sem saber o que fazer. Eu disse, pronto, ele já assaltou o caixa, já assaltou a moça que está na minha frente, já assaltou o rapaz que estava atrás de mim, já foi ajudar o comparsa no fundo, lá na padaria, e já terminou, agora ele já está voltando, e agora ele vai me assaltar e vai embora. E aí quando os dois vieram, aí eu já peguei a minha carteira, a minha bolsa, já para entregar, olha a inocência, né? Ó, assaltou todo mundo, né? Só faltava eu e eu. Podia estar pensando que eu estava resistindo à situação, e aí eu fui entregar, né, a carteira com todo o meu dinheiro, e aí eles falaram assim, deita todo mundo no chão. Aí eu disse, pronto, agora que eu vou morrer, né? Porque ele tá com aquela escopeta lá, né? Cheio de arma, agora ele vai metralhar todo mundo pelas costas, todo mundo vai morrer. E eu, né? Me joguei no chão e eu aproveitei, fui sabida, tinha uma prateleira com alguns produtos, arroz, feijão, eu me joguei ali ao lado, como se, na minha mente, né, no meu subconsciente, vou me proteger mais. Mas ali eu vi a morte na minha frente, né? Disse, Deus, eu entrego minha alma ao Senhor. E aí me joguei. Aí de repente veio aquele silêncio e a moça do caixa disse, podem levantar, eles já saíram. Eu não acreditei, como assim já saíram? Eu tô viva, sobrevivi, todos sobreviveram, mas eu fui a única que eu não fui assaltada, eu fiquei invisível. Né? Aí eu disse, meu Deus, eu fiquei invisível, eles não me enxergaram. Eles não me enxergaram. Por que isso aconteceu? Aí eu vim lembrar da oração que eu tinha feito ao sair de casa. Senhor, me faz invisível ao inimigo. Né? Me guarde de todo mal, do assaltante, do ladrão, do homicida, do sanguinário, de uma bala perdida, uma bala de distração. E eu fui. Ainda falei assim, me livre também dos animais dos campos, de uma mordida de um cachorro violento. E aí fui. Aí eu disse, olha, Deus foi a minha segurança, né? Deus me guardou, Ele me fez invisível. E tem gente que não acredita, você pode até não acreditar, mas foi a pura verdade, né? Então, irmãos, tem gente hoje que não sai de casa com medo de ser assaltado. Você pode até ser, mas Deus vai te guardar, né? Semana tem uns 15, 20 dias atrás aqui, que uma vizinha do outro condomínio, o ladrão entrou, assaltou, não, ela estava estacionando o carro, veio o ladrão, roubou o carro, roubou o celular, mas a vida Deus conservou, né? E hoje ela está comprando um novo carro, tinha seguro, mas porque ela também orou, Senhor, Deus mostrou para ela em sonho que isso ia acontecer, e ela orou e pediu para Deus guardar a vida, e Deus guardou, porque Deus é a nossa segurança. Agora você não pode viver temendo, não vou sair para trabalhar, não vou sair para comer uma pizza com um amigo, tomar um café, porque os ladrões estão aí, os violentos, os assassinos. Gente, vamos descansar no Senhor, porque medo atrai, o medo faz você perder sua vida, né? Não podemos ser imprudentes, porque a prudência tem que estar também no nosso controle. A gente não sabe que o bairro está perigoso, está deserto, aí eu vou sair
2 horas da manhã e vou ficar caminhando, porque eu quero ver as estrelas, contar as estrelas, olha que lindo. Tu vai ser assaltado, porque a palavra também de Deus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você sabe que ali é perigoso, por que você vai tentar Deus? Não, eu tenho Deus, então eu vou por aquele caminho ali. Ali de madrugada tem vários drogados, várias pessoas armadas, eu vou passar bem pelo meio que Deus vai me guardar. Não vai, irmão, porque você está tentando a Deus, meu irmão, minha amiga. Né? Mas você sabe que você precisa sair para trabalhar, ganhar seu pão de cada dia, você vai se trancar dentro do quarto. Olha, nessa pandemia nós somos os sobreviventes, né? Porque se eu estou aqui falando, hoje eu sobrevivi, você está aí me ouvindo é porque você sobreviveu, mas muitas pessoas morreram que não precisava ter morrido, porque ficou com medo de pegar Covid, pegou e morreu, foi embora, né? Atraiu para si. Eu conheço uma pessoa, não vou dizer nome nem quem é, que ela nunca saiu de casa e ela pegou Covid, desde que começou a pandemia, até o final, ela se guardou, não trabalhou, foi aquela época que tudo parou. Ela pegou Covid dentro de casa, tinha tanto medo, ela pegou, a mãe pegou dentro de casa, porque o medo atrai, né? O medo atrai. Você tem um medo saudável que é de todo ser humano, é até uma proteção que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, mas esse medo não pode te paralisar, né? Não pode te paralisar e nem pode atrair coisa ruim. Você tem que confiar que Deus é a nossa segurança. Deus é que nos guarda, que nos livra de todo mal. Ele fala, não temas, eu sou contigo. Mas para você adquirir essa confiança, você precisa conhecer o Deus que você tem, o Deus que te criou, o Deus que te formou. Só Ele é a nossa segurança. Volto a dizer, não vou dizer, aliás, eu não vou repetir essas palavras. Porque no dia de hoje, não é dia de hoje não, irmão. Desde Adão e Eva que é assim, o mal está aí. Caim matou Abel, lá no início de Gênesis. E hoje o homem está aí se matando, né, por qualquer coisa. Por causa de um cadastro de um tênis, por causa de R$1 que deve R$20, não existe isso. Então, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nossa segurança está em Deus. Vamos confiar nele, desparalise, né? Desbloqueie isso na sua mente. Né? Eu conheço uma pessoa que Deus estava mostrando que ela não tem nada, aquela pessoa ali, ela não tem nenhuma doença, tudo é coisa da mente. Tudo é coisa da mente, porque tem doenças, tem enfermidades que se alimentam do medo. Do medo. A pessoa é tão psicopata na mente, desculpa a expressão, mas não era nem essa expressão que eu queria utilizar, mas ela é psicossomática, é essa palavra que eu quis dizer. É a doença da mente que reflete no corpo. Depois você veja no dicionário, ela pensa tanto que tem isso, tem aquilo, que de repente já começa a ter mesmo, né? E na realidade vai para o médico, mas você não tem nada. Como não tem? Eu sinto, não tem nada. Você está atraindo doença, que tem doenças que se alimentam do medo. Observe uma coisa interessante, né? Uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, com 2 meses ela morre. Tem outras que recebem o diagnóstico de câncer, faz o tratamento, passa, sobrevive, está aí, já tem mais de 15, 20 anos que teve um câncer, depois vem um segundo câncer e já está aí com 7, 8 anos a mais. Por quê? Porque não temeu a doença, acreditou na sua cura, como diz aquele versículo, né? Que o que mantém o doente vivo é a vontade de viver. Aí você não, né? Nem eu nem você. Mas a pessoa recebe aquela notícia com um diagnóstico de morte, aí ela teme, eu vou morrer, desanima e morre mesmo, né? E tem gente que não desanima, quer viver, mas Deus sabe todas as coisas, né, meus amigos? E aquela pessoa morre mesmo querendo viver, mas porque chegou o dia dela. Mas se não chegou, vamos ter vontade de viver e crer que o Deus pode curar, né? O Deus Rafá, aquele Deus que cura, né? Que salva, que sara a nossa terra. Né? Não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo como é que eu posso dizer, matar a sua vida e você ser um vivo morto, não querendo fazer nada na vida, por causa que o medo te paralisou, né? Não queira ser essa pessoa, se liberte, peça a Jesus para te dar autoconfiança, te libertar, te curar, porque é ruim viver com medo, não é verdade? Né? Você tem medo de tudo, medo de perder alguém que você tanto ama, aí você acaba perdendo de alguma forma, não digo só com a morte não, às vezes aquela pessoa vai embora, vai morar em outro país, outra cidade, aí você, perdi, né? Ficou tão longe de mim, mas é tanto medo de tantas coisas, medo de tomar um remédio, medo de procurar um médico, né? De repente eu vou futucar nesse negócio aí, e aí, olha, eu conheço um caso, toda hora eu lembro de uma coisa, conheço o caso de uma mulher que ela tem um mioma que parece que ela está grávida, né? Já foi várias vezes o médico disse, tem que tirar, né? Tem que tirar, né? E ela vive com esse mioma, um mioma enorme, muito grande, mas ela toda vez que marca a cirurgia para ela tirar esse mioma, ela não vai, ela tem medo de morrer na mesa de cirurgia. E esse mioma só cresce, já está com quase 4 quilos. E ela está lá, não faz a cirurgia. Já foi marcado, se eu não me engano, 4 vezes ou mais. E ela não vai para a mesa de cirurgia. O que é que vocês acham
que vai acontecer se ela não vencer esse medo. Primeiro, ela vai a óbito, porque vai chegar uma hora que o negócio vai levar ela a óbito, né? Segundo, se ela for para a mesa de cirurgia com esse medo, ela vai morrer na mesa de cirurgia, com certeza. Agora, se ela se libertasse desse medo, né, ela ia enfrentar aquela cirurgia, ela ia viver. Agora, olha, é o Espírito de Deus, né? Me lembrando de outro caso que eu também conheci de perto, né? Quer dizer, de perto não, eu soube, porque quando eu soube desse caso, essa mulher já havia falecido, né? Ela engravidou do primeiro filho, e ela botou na cabeça dela que quando ela fosse para a mesa de cirurgia ter o filho, é que ela ia morrer de parto. Eu não sei que horas e quando foi que entrou esse medo no coração dela, mas ela botou isso na cabeça e não teve quem tirasse. Ela sofreu a gravidez inteira, 9 meses com isso. Ela chorava, ela se torturava, foi pastores na casa dela, foi irmãos em Cristo, foram amigos, foram vizinhos, família, fizeram de tudo para ela tirar aquele pensamento. Ela dizia, não é com vocês, mas eu sinto isso na minha alma. Eu sei que eu vou morrer de parto. E ela se apavorava com aquilo. E aí, o que é que vocês acham que aconteceu? Ela morreu no parto, ela não conheceu o filho dela. O filho dela, infelizmente, quando eu conheci ele, ele já estava fazendo faculdade, né, o meu vizinho. E aí a história dele veio aos meus ouvidos. Eu fiquei com tanta tristeza, porque aquela criança, aquele menino, soube, claro, ele soube da história da mãe, né, que quando ele nasceu, a mãe morreu. E ele vive com esse trauma até o dia de hoje. E ela partiu, né, não teve o direito de usufruir daquele bebê, daquele filho, daquele presente de Deus, porque o medo levou a ela a óbito. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Muito sério. E às vezes você não só tem um medo para você, às vezes você tem um medo para o outro, né? Aí eu tenho tanto medo que meu filho se torne marginal, um drogado. Aí quando você vê, tá lá seu filho, né? Nas drogas, marginal, né? Gente, se o medo atraísse coisa boa, a gente estaria rico, como aquela historinha que eu contei, né? No início do vídeo, né? Se o medo atraísse coisas boas, hein? Mas a gente tem medo é do mal, não é do bem, não. O bem a gente conquista, riquezas a gente conquista, né? Mas o mal a gente atrai, né? Então vamos pensar muito bem, né? O que está te paralisando? Qual é o medo que você tem e que está te paralisando, que não está permitindo você viver, que está te atraindo, né? O meu conselho para você é você entregar esse medo na mão de Deus e pedir a Deus, em nome de Jesus, que te liberte. E eu deixo um versículo para você, da palavra de Deus, concluindo esse vídeo, que o próprio Jesus disse assim, ó, tudo o que pedires ao Pai, no meu nome, eu o farei. Peça a Deus, no nome de Jesus, que te liberte deste medo, que você seja livre, para que você possa viver o tempo que ainda te resta aqui na face da terra, em paz e livre e liberto. E não esqueça que a segurança, a sua segurança, a minha segurança, não está na mão de homens, está na mão de Deus. Ele que nos guarda, ele que não dorme, ele que não tosqueneja, como diz a palavra dele, né? Ele que envia os seus anjos, que acampa-se ao redor daqueles que o amam e o livram de todo mal. É esse Deus que eu sirvo e é esse Deus que eu te apresento. Né? Assim como ele me fez invisível ao ladrão e eu fui a única que não fui roubada, esse mesmo Deus, ele é também o seu e o nosso Deus, é esse Deus que eu te apresento sempre aqui nos meus vídeos. Vamos confiar, né? Isaías 41:10, não temas, eu sou contigo, amém? Deus te abençoe, eu espero que eu tenha te ajudado, né, para você se encher de coragem, joga esse medo para fora, né? Deus abençoe sua família, sua casa e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, receba o meu abraço carinhoso em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.